Então é sobre essa palavra que nós vamos falar hoje. Trazer alguns fundamentos bíblicos acerca da renovação da mente, né? Então eu queria que os irmãos já abrissem a Bíblia em Mateus 22. Nessa passagem, Jesus está conversando com alguns fariseus e eles estavam perguntando ao Senhor acerca da ressurreição, né? E no versículo 29, o Senhor Jesus dá uma dura resposta para eles. Ele diz assim: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O erro dos fariseus estavam nesses dois aspectos: em não conhecer as Escrituras e não conhecer o poder de Deus. Então aqui nesse versículo a gente vê dois princípios muito profundos que nós, como igreja, como corpo, nós precisamos entender. Amém? O primeiro princípio, irmãos, é que nós precisamos compreender as Escrituras. Nós não podemos ser como os fariseus, que nós errar por não conhecer as Escrituras e não conhecermos o poder de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos conhecer a Bíblia. Amém? Quantos, eu não quero acusar ninguém, né? Mas eu quero que você faça uma reflexão. Nessa semana, você leu a Bíblia pelo menos 7 vezes? O Senhor diariamente nos dá 24 horas. E pelo menos um versículo a gente deveria ler, para que nós adquiramos conhecimento, para que nós adquiramos sabedoria espiritual. Amém? E o segundo princípio é sobre o conhecimento do poder de Deus. Nós precisamos conhecer as Escrituras e nós precisamos conhecer o poder de Deus. Por quê? Porque o conhecimento das Escrituras, a parte do poder de Deus não funciona. O conhecimento das Escrituras é um conhecimento literal. O conhecimento das Escrituras mais o conhecimento do poder de Deus é um conhecimento relacional. O nosso pai já ministrou isso aqui na casa. Se você não estava no dia, vai lá no YouTube, tem uma ministração falando sobre sabedoria relacional. E os fariseus estavam errando nesse ponto. Eles não conheciam as Escrituras e não conheciam o poder de Deus. Nós temos que fazer diferente. Se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, amém? Nós precisamos fazer diferente. Nós precisamos conhecer as Escrituras, mas não somente pararmos nela. Nós precisamos ter experiências com o Senhor. Nós precisamos ter um relacionamento diário com o Senhor, a ponto dele nos mostrar coisas novas diariamente. Amém? Então, desses dois princípios, Jesus dizia que eles não conheciam nenhum e nem outro. Mas espera lá, fariseus não se diziam os conhecedores da palavra? Jesus diz: não, vocês não conhecem. Por quê? Porque vocês conhecem a letra. Vocês não conhecem pelo relacionamento, vocês não conhecem pelo Espírito. O próprio Cristo estava na frente deles e eles não reconheciam. Por quê? Porque eles não tinham relacionamento. Diferente de Pedro, que teve uma revelação no Espírito de quem era o Messias, de quem era Jesus. E ele disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém? Nós precisamos entender então, irmãos, que não é suficiente o nosso conhecimento intelectual. Não é suficiente. Nós precisamos entender sobre o poder de Deus. Eu estou sendo claro? Todo mundo está me entendendo? Nós precisamos entender e conhecer o poder de Deus. 1 Coríntios 4:20, Paulo diz assim: porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Se nós não conhecermos o poder de Deus, nós não conhecemos nada do Evangelho. Se nós não nos relacionarmos com Deus
nós teremos um simples conhecimento literal do Evangelho. Eu sei que eu já venci o pecado, mas eu não tenho poder para vencer o pecado. E aí você vive uma vida constante de queda, uma vida constante de cair em pecados. O conhecimento literal não basta. Nós precisamos ir mais fundo, nós precisamos nos relacionar com Cristo. Amém? Embora a gente entenda que o conhecimento da palavra é muito importante, nós não podemos parar nele. Irmãos, eu gosto muito de ler a Bíblia, eu gosto muito de estudar a palavra. Mas tem dias que o Senhor fala mais comigo sem eu ler e depois Ele me leva para a palavra. Muitas vezes acontece isso, o Senhor me fala algo no meu espírito e depois Ele me leva para a palavra. Eu não vou ficar perdendo, vou mudar a palavra, não é perdendo tempo. Eu não vou ficar assim, me esforçando para tirar algo do que está escrito na Bíblia sem eu ter relacionamento com Cristo. Não vai fluir. As nossas revelações, o nosso entendimento, ele deve fluir do nosso espírito e não a partir do que a nossa mente está entendendo. Amém? Irmãos, eu acho que eu vou me estender bastante hoje. Vocês estão comigo ainda? Agora, nós entendemos isso. O conhecimento literal não basta. Nós precisamos conhecer o poder de Deus. Mas eu quero que os irmãos pensem, o que é o poder de Deus? Eu leio a Bíblia assim, eu fico fazendo pergunta. Eu leio a Bíblia, o Senhor fala, o Evangelho não é só letra, mas é poder. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Mas o que é poder de Deus? Alguém aqui já se perguntou o que é poder de Deus? Vamos para a resposta? 1 Coríntios 1. Você não precisa fechar a Bíblia não, que hoje a gente vai abrir bastante. 1 Coríntios 1 e 22 diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pergunta para a Bíblia que a Bíblia responde, irmãos. Pergunta para a Bíblia que a Bíblia responde. O que é o poder de Deus que os fariseus não conheciam? É o próprio Cristo. O próprio Cristo estava na frente deles e eles não reconheceram Ele. Então nós precisamos reconhecer o poder de Deus, a saber, Cristo Jesus. Amém? Acho que você não está entendendo, irmão. Meu espírito está queimando aqui. Nós precisamos entender o que é o poder de Deus. Cristo em nós, esperança da glória. A esse Cristo que você disse que se reconciliou agora há pouco. A esse Cristo que você cantou, que é o desenho original de Deus. Esse Cristo é o poder de Deus que você precisa conhecer e se relacionar diariamente. Sabe a sua leitura bíblica diária? É com Cristo. Sabe o seu escovar dos dentes de manhã cedo? É com Cristo. O seu alimentar é com Cristo. O seu abrir a chave da casa para ir trabalhar é com Cristo. Abrir a chave não, irmãos, abrir a fechadura. Amém? Você trabalhar é com Cristo. Você voltar para casa é com Cristo. Poder de Deus. Cristo, poder de Deus. Então nós precisamos, vou recapitulando tudo. Nós precisamos conhecer as Escrituras e o poder de Deus. O que é o poder de Deus? Cristo Jesus.
Cristo é a plena definição de poder de Deus. Se alguém te perguntar agora o que é o poder de Deus, você vai saber responder. E vai ter base bíblica para isso. Amém? Então Cristo é a plena definição do poder de Deus. Então um dos primeiros pontos que nós precisamos entender para gerar em nós uma renovação de mente é que a renovação da mente ela não vem através de um conhecimento literal. A renovação da mente não vem pelo tanto que você lê a Bíblia. Você vai ler e continuar gritando com a sua esposa e continuar batendo nos seus filhos com excesso, né? Digo assim. Você vai continuar agindo fora dos padrões de Deus. Porque o conhecimento literal não é o suficiente para renovar a nossa mente. A nossa renovação de mente vem através de Cristo. Vem através do poder de Deus em nós. Da plena manifestação do poder de Deus. Amém? Os fariseus então eles estavam ali de frente com Jesus. De frente com o próprio Cristo. E eles não entendiam o que estava acontecendo ali. Aquele período de 33 anos, eles viviam ali, vendo aquele menino ensinar no palácio, ensinando os maiores dos maiores, mas eles não compreendiam. Por quê? Porque eles conheciam a literatura. Eles não tinham o espírito aberto para receber do ensino que o próprio Cristo estava dando para eles pessoalmente. Eles diziam ser conhecedores de toda a verdade. Mas o que Cristo nos diz aqui, não. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Vocês erram porque não conhecem o poder de Deus. Para a renovação da mente nós precisamos conhecer o poder de Deus. Para uma renovação da mente nós não podemos nos limitar às Escrituras. As Escrituras que eu falo, as letras que estão ali. Nós precisamos ler a partir da ótica de Cristo. Amém? Existe uma frase que eu também não sei quem foi que disse essa frase, mas que é assim: a Bíblia é o único livro do mundo que você pode ler na companhia do autor. Então nós precisamos entender isso. A Bíblia é o único livro que nós precisamos ler através do Espírito Santo, na companhia do Espírito Santo nos revelando novas revelações é redundante, né? Revelando novas estratégias, nos revelando novos planos que Ele deseja realizar através do seu corpo, através da igreja. Amém? Então nós precisamos entender que o conhecimento literal da Bíblia não é equivalente ao conhecimento de Deus. O conhecimento literal da Bíblia não é equivalente a conhecer Cristo. Nós precisamos conhecer o poder de Deus. Vou repetir isso a ministração inteira. Nós precisamos conhecer o poder de Deus. Porque somente através do poder de Deus a nossa mente será renovada. Amém? E o que é uma mente renovada? A mente renovada, irmãos, é aquela mente que pensa como Cristo pensa. É uma mente em que suas imaginações elas não divagam, sabe? Um tempo atrás, eu estava aqui ministrando louvor. Vocês nem sabem disso, né? Eu estava ministrando louvor e minha mente estava em outro lugar. Aí, opa, peraí, vamos voltar para cá. Eu estou aqui, eu estou servindo o corpo. Eu preciso servir o corpo com excelência.
A nossa mente, irmãos, ela consegue ir de um lugar ao outro em 1 segundo. Por quê? Isso aí eu vou explicar mais pra frente. Mas a nossa mente, ela quer ser o governo sobre a nossa vida. Por isso que muitas vezes a gente está aqui conversando com a pessoa e pensando em outra coisa. A gente está aqui no momento de celebração, de comunhão, mas a gente está com a cabeça em outro lugar. A nossa mente, ela vai de um lado para o outro muito rápido. Por isso que nós falamos de uma renovação da mente. O que é uma mente renovada? É uma mente que pensa como Cristo. É uma mente que é governada pelo Espírito. Uma mente renovada, irmãos, ela não pensa em qualquer coisa. Sabe, uma mente renovada, ela está aqui no momento e ela está concentrada neste momento, ela sabe o que ela está fazendo. Ela não está aqui no culto agora aqui com os irmãos e pensando no arroz que tem que fazer quando chegar em casa. Não. Se você está pensando nisso, há um sinal de defeito na mente. E é para isso que nós estamos aqui. Em família, em corpo, para tratarmos disso. Porque vou repetir essa frase, repeti em uma ministração anterior, e eu vou repetir de novo. O que eu sozinho não consigo fazer, a igreja consegue. O que eu sozinho não consigo vencer, em corpo eu consigo. Em família eu consigo. Amém? Quantos entendem essa realidade, irmãos? O que você sozinho não consegue vencer, vem para o corpo. Vamos com a paternidade, vamos alinhando as coisas. Amém? A gente percebe então que algumas pessoas, elas abrem a Bíblia e elas falam muito bem sobre o que está ali escrito. Elas sabem datas e épocas, sabem quando isso foi escrito, para quem isso foi escrito, qual era a situação, o cenário mundial naquela época em que foi escrito, para quem foi escrito, né? Mas talvez elas não conheçam nada a respeito do Deus que escreveu aquilo. E é para isso que nós precisamos renovar a nossa mente, para que nós possamos conhecer o poder de Deus. Cristo Jesus em nós. Nós precisamos diariamente conhecer o poder de Deus. Amém? Essas pessoas talvez elas podem falar muito bem da Bíblia, mas ter dúvida da Bíblia, mas achar que é algo muito estranho, né? Quando nós temos a mente renovada, nós não duvidamos de nada. Por quê? Porque nós recebemos revelações direto de Cristo. Não há espaço para dúvidas em uma mente renovada. Uma mente renovada é uma mente que sim, sim, não, não. Falou uma vez que era para pregar o prego, irmãos, prega o prego. Isso é uma característica de uma mente renovada. Amém? Uma mente renovada tem clareza nas situações. Uma mente renovada, ela não precisa ficar... Ai, mas o que foi mesmo que a gente combinou outra vez? Nossa, não lembro mais não. Quem foi? Você pode ficar me repetindo? Não. Uma mente renovada, ela sabe que quando está tratando de coisas espirituais, ela está tratando de coisas sérias. Não há espaço para brincadeiras. Quando nós estamos tratando de coisas espirituais, irmão, nós temos que concentrar toda a nossa atenção ao que está sendo ministrado, ao que está sendo impartido naquele momento. Uma mente renovada é uma mente de atenção. Amém? E uma realidade seria, irmão, nós desejamos que fosse uma realidade, que ao lermos a Bíblia, nós realmente alcançássemos o conhecimento de Deus, né? Porque para a gente seria muito fácil.
para a gente seria muito fácil nós lermos a Bíblia e falar, opa, conheci toda a mente de Deus. Mas na realidade não é assim. Deus se revela a nós gradativamente. Nós vamos pouco a pouco crescendo em maturidade, pouco a pouco crescendo em revelações. Mas nós não queremos, irmãos, fazer com que você menospreze a palavra. Não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando da importância de você ler as Escrituras a partir de uma ótica relacional, a partir da ótica de Cristo. É você ler a Bíblia na companhia do autor e ele te dizendo, olha, isso aqui é isso, isso, isso e isso. É sobre você ler a Bíblia e as palavras saltarem na sua vista, de você ver coisas. Você lê um versículo hoje que você leu trocentas vezes atrás e nunca teve a mesma revelação que você está tendo agora. Porque Deus é um Deus de renovo, Deus é um Deus de trazer à existência coisas novas, novas revelações. Amém? Para que nós tenhamos a mente renovada, nós precisamos, irmãos, é uma palavra muito forte que a apóstola Leila ministrou aqui no seminário de casais, seminário Família em Cristo, perdão. Nós precisamos ter um diagnóstico perfeito sobre as coisas. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Nós precisamos saber as coisas a partir da ótica de Cristo. Você precisa pensar assim, será que Cristo acha que isso é o correto? Será que o que eu estou fazendo está de acordo com o que Cristo pensa? Nós precisamos ter um diagnóstico perfeito das coisas. Conhecer a vontade de Deus para todas as coisas. Amém? E como é que nós conseguimos isso? Através de uma vida relacional. De um devocional diário. Você acordar e esquecer de celular, irmãos. Você acordar e ir para a Bíblia. Pega o celular, mas vai direto para a Bíblia. Abre o aplicativo da Bíblia primeiro. Vai ler a Bíblia, né? Eu era assim também. Já fui muito assim. Abri o celular e ia para o Instagram. Igual o Alexandre falou. Hoje em dia eu acordo de manhã cedo. Vou fazer meu café. Coloco lá, deixo uns louvor tocando. Vou trabalhar, vou lendo um livro, vou lendo a Bíblia. Eu tento estar constantemente ligado com o Senhor. Porque assim a nossa mente é renovada. Amém? Assim a nossa mente é renovada quando nós nos dispomos a buscar novas revelações, a buscar novos conceitos através de Cristo. Então, uma característica da mente renovada é conhecer a vontade de Deus para cada coisa. É conhecer a vontade de Deus, irmãos, para simples coisas. Qual é a vontade de Deus para que você vá, sei lá, no centro amanhã comprar uma calça? Aí você fala assim, nossa, que nada a ver. Tudo se trata de Cristo. Tudo que nós fazemos, irmãos, se não for para manifestar a glória de Cristo, nós estamos fazendo algo errado. Às vezes é realmente a vontade de Deus que você vá para o centro, mas que você chegue lá e compre a calça para outra pessoa, não para você. Nós precisamos saber e conhecer a vontade de Deus para todas as coisas. Uma mente renovada é uma mente que conhece a vontade de Deus. Uma mente renovada, irmãos, quando ela está de frente de uma situação muito complexa, ela sabe como agir. Mas em Cristo nós temos paciência para tratar de todas as coisas. Em Cristo nós temos a atitude correta para todas as situações. Uma frase do pastor Hildon, na conferência de homens que teve na última vez que a gente foi, ficou muito marcada para mim também. O que eu posso resolver, eu deito e durmo porque eu posso resolver. E o que eu não posso resolver,
Eu deito e durmo porque eu não posso resolver. Não posso me desesperar, irmãos. Eu tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo vai me dizer o que fazer, quando fazer, como fazer, por que fazer, o modo correto. Nós não podemos nos desesperar diante de todas as situações. Nós precisamos ter a mente de Cristo nos governando. Amém? Então, nós precisamos ter paciência diante de todas as situações. Lucas 22 e 42, Jesus estava no Getsêmani orando, e aí ele fala assim: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então a gente vê que Jesus estava ali diante de uma situação de pressão, de uma situação em que ele estaria caminhando até a cruz, posteriormente, né? Então ele vai orar. Vamos lá, calma. Pai, eu preciso saber qual é a tua vontade. Pai, eu preciso saber o que o Senhor quer que eu faça neste momento, né? E Jesus orou isso, irmão, 3 vezes. Às vezes a gente ora uma vez e fala: oh meu Deus do céu, Deus está demorando demais para responder. Jesus orou, Pai, né? Voltou para os discípulos: vocês estão dormindo? Foi lá, orou de novo. Voltou para os discípulos: vocês estão dormindo? Foi lá, orou de novo. Jesus insistiu em conhecer a vontade de Deus. Muitas vezes a gente desiste na primeira oportunidade. A gente pergunta e fala assim: Deus não quer que eu saiba qual é a vontade dele. Não, Deus é um pai relacional que quer se relacionar com seus filhos, quer mostrar qual é a vontade dele para os seus filhos. Amém? Então a gente vê aqui que Jesus estava insistindo em conhecer a vontade de Deus. Aí depois disso, né, tal, ele saiu com os discípulos, e chegou quem? O soldado, para prender Jesus. E aí o que acontece? Pedro corta a orelha do soldado. E aí, em João 18:11, a gente vê o que Jesus falou. Ô, Pedro, calma. Pedro, calma. Não beberei porventura o cálice que meu pai me deu? Percebe a diferença? Senhor, eu não quero. Não é que eu não, Senhor, qual que é a tua vontade? Se for possível, passa de mim esse cálice. Pedro, calma. Não vou beber do cálice que meu pai me deu? Percebe, irmãos, a capacidade de Cristo de agir diante de diferentes situações? No jardim, diante daquela pressão que Jesus estava passando, foi onde ele conheceu a verdadeira vontade de Deus. Em oração, foi que Cristo conheceu a vontade de Deus. Amém? Que Jesus conheceu a vontade de Deus. Embora a nossa vontade seja: Senhor, passa de mim esse cálice, a gente precisa orar, a gente precisa saber e discernir qual é a vontade de Deus para nós. Amém? Nós precisamos ter uma mente renovada para conhecermos qual é a vontade de Deus para cada situação. Uma mente renovada, ela vai saber como agir em cada momento. Em cada situação de pressão, nós não vamos nos desesperar. Em cada situação de pressão, nós vamos agir conforme o conhecimento do poder de Deus. Às vezes a pessoa chega num momento de pressão e ela reconhece que na Bíblia diz que Jesus é a minha paz. Aí chega no momento de pressão, ela não sabe lidar com isso. Ela tem um conhecimento literal, mas não tem o poder para vencer aquilo. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus a partir do poder de Deus, que é o próprio Cristo. Quem não tem a mente renovada vai ler que em Romanos 6:14 está dizendo que o pecado não vai ter mais domínio sobre nós.
mas ela não vai ter o conhecimento do poder de Deus para vencer esse pecado. A mente renovada, irmãos, ela está armada de poder de Deus. A mente não renovada, ela está armada de algum conhecimento sobre como vencer o pecado, mas sem a experiência de como fazer isso. A mente não renovada, ela vai saber assim, certo, eu estou diante de uma situação de pecado. Romanos 6:14 diz que o pecado não vai ter domínio sobre mim. E daqui a pouco, peca. Em Cristo, não é assim. Em Cristo nós temos uma mente renovada. Em Cristo nós lemos em Romanos 6:14 que o pecado não terá domínio sobre nós. Nós chegamos diante do pecado e dizemos, sai daqui. Cristo é quem me governa. Eu não vou me render a você. A única pessoa que eu me rendo é a Cristo. Nós chegamos diante do pecado e realmente conseguimos vencê-lo, porque nós não lutamos pelas nossas forças, nós lutamos pelo poder de Cristo em nós. Uma mente renovada não luta a partir de si mesmo, mas a partir do poder de Deus. A mente não renovada, ela vai ler esse versículo e vai encarar o pecado como algo maior que ela. Quando na verdade, uma mente renovada, ao ler esse versículo, vai encarar o pecado como um simples detalhe. Nós vencemos em Cristo as nossas dificuldades. Então nós precisamos conhecer a vontade de Deus a partir do poder de Deus. O poder de Deus nos dá a capacidade para conhecermos a sua vontade e nos dá a capacidade para entendermos as Escrituras e de fato aplicar as Escrituras às nossas vidas. Amém? Deixa eu correr aqui, peraí. Aquele que lê que o pecado não terá domínio sobre vós, e essa pessoa tem uma mente renovada, ela simplesmente descansa na obra consumada de Cristo. Ela não fica desesperada, irmãos, pequei, meu Deus do céu, não vem aquela acusação, sabe? Ela descansa sabendo que em Cristo tudo foi consumado. Ela sabe para onde voltar quando errar. Ela não vai ficar se escondendo. Ela sabe que tem uma paternidade que vai guiar ela para onde ela deve caminhar. Uma pessoa que não tem a mente renovada, ela vai ler as Escrituras, vai ver sobre paternidade e vai falar assim, nossa, verdade, a Bíblia fala sobre paternidade, mas ignora a realidade. Nós precisamos, irmãos, renovar a nossa mente. Aí você pode estar se perguntando assim, nossa, mas se nós temos a mente de Cristo, por que eu preciso renovar a minha mente? Nós recebemos a mente de Cristo. A mente de Cristo foi, digamos assim, incorporada à nossa mente quando nós somos salvos, quando Cristo consumou o novo pacto. Mas a mente do homem, irmãos, ela é como um vestido de festa que foi comprado novinho na loja. Se você não conservar, daqui a um tempo está cheio de bicho, daqui a um tempo está estragado. Então nós precisamos todos os dias conservar a nossa mente. Nós precisamos todos os dias nos relacionarmos com Deus para que o Senhor renove a nossa mente a partir de Cristo, a partir do poder de Deus. Amém? Nós precisamos entender também que o mero conhecimento das Escrituras não nos dá poder e não nos capacita a falar de Deus. Você pode fazer, não sei quantos anos que é teologia. Você pode, sei lá, digamos seja um ano, no mínimo, vai lá, jogando baixo. Você pode fazer um ano de teologia e não estar capacitado para falar sobre o Deus da Bíblia. Você pode estudar a palavra
e não está capacitado para falar pontualmente a partir da ótica de Cristo sobre determinadas coisas. Você pode estudar a palavra, aí chega no dia de hoje de ceia, aí o cara vem aqui e fala assim: opa, quem tem pecado aqui, vamos aqui na frente aqui para a gente expor você. Essa é a vontade de Deus? Nós discernimos em Cristo se isso é o que Deus deseja? Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Uma mente renovada é uma mente que conhece a vontade de Deus. Amém? É sobre essas pessoas, irmãos, que estudam literatura, mas não conseguem conhecer a palavra, o Filho de Deus, o próprio Cristo, que Paulo fala a Timóteo. Fala que eles aprendem, mas não são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. É dessas pessoas que Paulo está falando. Estuda a Bíblia, mas nunca chega ao conhecimento do Filho de Deus, do próprio Cristo. Amém? Então nós precisamos entender essas coisas. E agora você pode se perguntar assim: então tá bom, vamos lá, quero conhecer a Deus. Agora, já que eu entendi que o conhecimento das Escrituras não é o suficiente, agora eu quero me relacionar com Deus. E nós precisamos deixar claro que adquirir conhecimento de Deus, conhecer a vontade de Deus, não é algo, muito fácil, sabe? Algo que a pessoa, acordei de manhã, essa é a vontade de Deus. Que eu levante, que eu vá trabalhar. Não é algo assim, muito rápido de se entender. A vontade de Deus é entendida progressivamente. Deus vai nos dando migalhas durante o dia. Então nós precisamos estar constantemente ligados ao Senhor. A palavra fala, irmãos, que o reino de Deus ele é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. O que está dizendo aqui? Que eu tenho que brigar com meu irmão para eu entrar no reino de Deus? Não. Quando a palavra fala que o reino de Deus é tomado à força, é que é assim, a sua força não vale. Então você precisa deixar de lado a sua força e lutar a partir de Cristo. O reino de Deus é tomado à força porque exige sacrifícios. O reino de Deus é tomado à força porque não é do jeito que nós queremos. No reino de Deus, irmãos, a nossa vontade não vale de nada. Essa é a verdade. Você pode pensar assim: nossa, mas como Deus é egoísta, não pede a opinião de ninguém. Irmãos, será que a nossa opinião vale alguma coisa mesmo? Será que a gente está maduro o suficiente para falar: Deus, eu acho que não é assim? Será? A gente precisa conhecer a vontade de Deus. Então, tomar o reino de Deus à força é dizer que exige sacrifícios de nós. E se exige sacrifício, eu quero deixar algo bem claro para os irmãos aqui agora. Crentes preguiçosos jamais podem conhecer a vontade de Deus. Crentes que não gostam de ler não vão conhecer a vontade de Deus. Crentes que não gostam de se relacionar com o corpo não vão conhecer a vontade de Deus. Crentes que não sacrificam a sua própria vontade para conhecer a vontade de Deus não vão conhecer a vontade de Deus. Amém? Então nós precisamos entender que o reino de Deus é tomado à força. E aqueles que utilizam da força se apoderam dele. Nós precisamos sacrificar nossas vontades, deixar que o nosso eu morra, para que a vontade de Cristo seja manifesta em nós. Pessoas que não se esforçam
para um relacionamento diário com Deus, jamais vão conhecer a vontade de Deus em sua plenitude. O reino de Deus exige força, exige sacrifícios diários. Amém? Aí você pode falar, mas hoje eu não tive tempo de ler a Bíblia, porque eu acordei, já tive que preparar café, já tive que fazer aquilo. Eu falei, mentira sua. O que aconteceu no seu dia é que você não ordenou as prioridades. O que aconteceu no seu dia é que você acordou e não entendeu que Cristo é a sua vida. Irmão, está parecendo muito pesado? Não é para ser, não. É para, né? Amém. Estou vendo os irmãos muito parados. Vamos dar um glória aí. Quando você acorda, passa o dia e não lê a Bíblia, irmãos, você não se esforçou para conhecer a vontade de Deus, você não se esforçou para conhecer as Escrituras, e se você não se esforçou para conhecer pelo menos as Escrituras, que dirá se relacionou com Deus? Então, se você não tem prioridades definidas na sua vida, se Cristo de fato é a sua vida, você precisa agir conforme a sua vida, né? Precisa ser coerente do que você diz. Se você diz que Cristo é a sua vida precisa ser manifesta, a vida de Cristo precisa ser manifesta. Senão nós seremos como os fariseus. Não conheceremos nem a vontade de Deus, nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós precisamos nos dispor, nós precisamos ter desejo por conhecer a vontade de Deus. Nós precisamos ter desejo de plenamente manifestar a mente de Cristo, né? Nós precisamos compreender a verdade do Evangelho. Então até aqui a gente aprendeu 3 coisas. Que para nós termos uma mente renovada, nós precisamos conhecer as Escrituras, conhecer o poder de Deus, conhecer a vontade de Deus. E tudo isso nós somos capazes de tudo isso através de Cristo. Amém? Mas como nós iremos renovar a nossa mente, como nós iremos conhecer a vontade de Deus, conhecer as Escrituras? Como é que a gente faz isso? Aqui na casa, irmãos, nós estamos muito alinhados. Acho que o Senhor alinhou muito bem a gente do final do ano passado para cá, porque a gente começou com intercessão profética. A gente começou de um tempo para cá, os domingos, interceder pela família, pela cidade, pelas crianças, né? O Senhor tem nos alinhado. É muito precioso o que o Senhor tem feito, para onde Ele tem nos conduzido. Sabe por quê? Porque uma mente é renovada pela intercessão profética. A mente é renovada pela oração. Muitas pessoas oram, e às vezes ficam perguntando, será que Deus ouviu a minha oração? Né? A gente precisa sentir o desejo que o Senhor ouça a nossa oração. Mas muitas pessoas oram e não têm a menor certeza se Deus orou, se Deus ouviu, se Deus não ouviu, né? Então a gente não pode viver, irmãos, em um estado de orações não respondidas. Nenhum cristão pode viver desse modo. Se a gente vive desse modo é porque a nossa mente não foi renovada, nós não estamos sabendo fazer do modo certo. Nós conhecemos a Deus, a mente de Deus, através da oração e da intercessão profética. E o Senhor nos conduziu muito bem isso. Nos deu um período no final do ano para cá, para a gente alinhar a intercessão, e nesse ano nos deu a palavra profética de renovação da mente, para nos mostrar que através da intercessão
e da oração a nossa mente é renovada. Qual é o propósito da intercessão, irmãos? O propósito da intercessão é que nós conversemos com Deus, que nós digamos: Senhor, qual é a sua vontade? Quando nós sabemos a vontade de Deus, a gente começa a declarar a vontade de Deus. Amém? Então, na intercessão, a gente busca discernir da parte de Deus qual é a vontade dele para outras pessoas, para as cidades, para as crianças, para temas que o Senhor coloca no nosso espírito. Amém? E o nosso modelo de intercessão é o próprio Cristo, né? A palavra fala em João 5 e 7 que quando nós permanecemos nele e a palavra dele permanece em nós, nós pediremos tudo o que quisermos e seremos atendidos, e nos será concedido. Então a intercessão, irmãos, é muito importante para que nós passemos por um processo de renovação da mente. Então a gente está aqui todo domingo de manhã em intercessão. Você é muito bem-vindo se você quiser entender isso, quiser participar de uma renovação da mente. Nós precisamos participar da intercessão. Por que a intercessão renova a nossa mente? Porque na intercessão, irmãos, a nossa mente ela é treinada, ela é disciplinada para se mover a partir de uma nova natureza. A nossa mente ela é treinada, ela é disciplinada a ouvir a Deus, a saber como Deus quer que nós nos movimentemos. Tudo isso é na intercessão. Sozinho você não vai conseguir saber a vontade de Deus. E o que nós não conseguimos sozinhos, a igreja consegue. O corpo de Cristo consegue. Em intercessão a nossa mente é treinada para conhecermos a vontade de Deus. São nas intercessões que nós vemos o profético ser ativado na casa. São nas intercessões que nós vemos pessoas acessando a mente de Cristo e trazendo para o natural as realidades espirituais que estão na mente de Deus. Na intercessão, irmãos, a nossa mente ela é treinada a se mover pelo Espírito. E não se mover a partir do que, eu acho que Deus quer para esse ano que a gente saia para distribuir canequinha de sopa de arroz. O que tem a ver, irmão? Essa é realmente a vontade de Deus? Você ouviu isso realmente de Deus? É na intercessão que a nossa mente é treinada para conhecermos a vontade de Deus. Conhecendo a vontade de Deus, a nossa mente será renovada. Quando a nossa mente ela é treinada para conhecer a vontade de Deus, nós passamos a interceder a partir do Espírito. Nós passamos a interceder e a declarar verdades que estão contidas na palavra. Nós não declaramos nada a partir da nossa vontade, a partir do que eu acho que é o certo. Nós declaramos a partir do Espírito e a partir do que está contido na palavra. E é na intercessão que nós recebemos revelações de Deus. E nós só vamos progredir a partir daquilo que é revelado, irmãos. Se você parou na revelação da salvação, você vai ficar estagnado na revelação da salvação. Há novas revelações que o Senhor deseja fazer para a igreja. Há novos lugares que o Senhor deseja que a igreja acesse. E isso nós conhecemos a partir da intercessão, da oração, em corpo, em família. Amém? E nós só vamos conhecer qual é a real vontade de Deus a partir do momento em que nós nos dispormos a renovar a nossa mente.
muita gente não tem a mente renovada porque elas cometem um pequeno erro, que é pensar demais em si mesmo, né? Quando nós pensamos muito em nós, irmãos, nós ficamos presos e parados. Por quê? Porque nós não somos capacitados a vencer níveis de guerras, de batalhas espirituais, de lutas espirituais. Nós não somos capacitados. Aí a pessoa fica presa em si mesmo, chega de frente de um pecado e não consegue vencer, porque pensa em si mesmo. Quando nós temos a mente de Cristo, nós pensamos como Cristo, nós agimos como Cristo, nos movemos como Cristo. Nós não paramos diante das dificuldades. Então as pessoas passam a olhar demais a si mesmos e ficam paralisados, irmãos. Sendo que o reino de Deus é um reino de movimento. É um reino em constante movimento. Não é um reino estático, um reino parado. Deus não é um Deus que está lá no trono acusando todo mundo. Não, Deus é um pai relacional. Deus é um pai que se relaciona com seus filhos. Então, ficar olhando para as nossas vitórias que nós tivemos no passado, para as nossas derrotas que nós tivemos no passado, irmão, vai nos impedir que Cristo seja plenamente manifesto nas nossas mentes. Nós não podemos viver com excesso de passado. Nós precisamos avançar. O reino de Deus é para frente, irmãos. O que passou, passou. Nós precisamos honrar grandes homens que tiveram na história, sim. Mas eles viveram o que o Senhor tinha determinado para aquela época. Nós estamos em uma nova realidade. É como o apóstolo Cristiano falou. O que os discípulos conheceram de Cristo na igreja de Atos, nós estamos muito mais à frente deles. Nós estamos muito mais à frente. O Espírito é um Espírito progressivo. Não é um Espírito que parou no tempo, irmãos. É um Espírito que está na eternidade, mas ao mesmo tempo caminhando conosco sobre a terra. Porque a igreja é o filho corporativo de Deus. A igreja é a pessoa que possui a capacidade de manifestar o Cristo na terra. Então a nossa mente, irmão, só vai ser renovada quando nós fluirmos em corpo, quando nós fluirmos em intercessão, quando nós treinarmos a nossa mente a ouvir a vontade de Deus, a nos relacionarmos com Deus. E agora eu quero falar continuar falando sobre a mente, né? A palavra fala que nós somos formados corpo, alma e espírito. Vou pedir para o Gustavo colocar a imagem para mim. Coloca a primeira imagem. Nós somos formados... Essa não, essa já foi. Nós somos formados corpo, alma e espírito. Certo? E é desse modo mesmo. Sabe quando a gente fala de dentro para fora? De dentro para fora, do espírito para fora. Certo? O que é o corpo? O corpo é isso aqui que vocês estão vendo. Isso aqui é o corpo. 5 sentidos: visão, olfato, paladar, tato, audição. É o homem sensorial. Certo? O que é a alma? Pode colocar a segunda imagem, Gustavo. A alma, ela é dividida em 3 partes. Ela possui a mente, ela possui as vontades e ela possui as emoções. Tudo isso é fundamentado na Bíblia. Se você quiser depois você me procura, eu passo para você. Mas tudo, é que eu não vou perder tempo falando de todos, mas tudo está na Bíblia, né? A divisão da alma, ela é desse modo. As 3 principais características da alma é desse modo, certo? Põe a outra, Gustavo. E isso aqui é o espírito. O espírito, o nosso espírito, estou falando o nosso.
Nosso espírito, não o Espírito de Deus, nosso espírito. Ele é formado de intuição, comunhão e consciência. Intuição é aquilo que você recebe do Espírito de Deus. Sabe as intuições que nós temos no Espírito? É através do Espírito, do nosso Espírito. É lá que você recebe. Comunhão é por onde você se relaciona com Deus. É através do seu Espírito. Não tenta se relacionar com Deus através da sua alma. Não dá certo. Não é lá que está contido a comunhão. É no Espírito. E consciência. Sabe quando o Senhor fala assim, opa, isso aqui está errado. Opa, isso aqui está errado. É ali, na consciência. O Senhor nos diz o que nós precisamos entender, o que nós precisamos fazer. Certo? Agora volta para a primeira imagem lá, Gustavo. A outra. Isso. Então nós precisamos entender, irmãos, que nós temos 3 órgãos de conhecimento. No corpo, nós temos o nosso cérebro. Na alma, nós temos a nossa mente. E no espírito, nós temos a intuição. São 3 órgãos em que nós conhecemos. No corpo, nós conhecemos através do cérebro. Na alma, nós conhecemos através da mente. E no espírito, nós conhecemos a vontade de Deus a partir da intuição. Daquilo que nós recebemos no nosso espírito. Certo? Tá fácil de entender? Todo mundo está entendendo? Então, se a mente, ela se encontra na alma, o que vocês percebem ali? Ela está entre o corpo e o espírito. Então ela está ali no meio, no círculo do meio. A mente, irmãos, qual é o papel da mente, espiritualmente falando? É discernir com palavras aquilo que o Espírito recebeu e passar para o cérebro. Sabe quando você recebe alguma coisa de manhã que você não entendeu? Está só no seu espírito. Durante o dia o Senhor vai revelando a sua mente. E aí você entende com o cérebro. Sabe, as revelações de Cristo, elas são de dentro para fora. Do Espírito, pode deixar lá, Gustavo. Elas são do Espírito, passam para a alma na nossa mente, que são traduzidas ao nosso cérebro com palavras que nós conseguimos entender. Amém? Pode deixar essa imagem aí, Gustavo. Então, irmãos, a mente da alma, né? Ela tem um sentido interpretativo das coisas. Ela precisa entender o que o Espírito está dizendo, para que nós possamos. E na alma está as emoções e as vontades, junto com a mente, né? Então, quando a mente entende, primeiro ela passa para a alma começa a entender. Então, as nossas vontades serão a partir do Espírito, as nossas emoções serão a partir do Espírito. E aí, quando nós falamos que é de dentro para fora, é isso. Começa no Espírito, a alma entende e é manifesto aqui, ó, com as atitudes, com as ações, com o corpo. Se a nossa mente, irmãos, for defeituosa, se a nossa mente não for renovada, você pode ter a maior intuição que for, você não vai entender. Não há ligação, sabe? Você pode receber a maior revelação de Deus, você vai ficar atônito, mas não vai conseguir falar, não vai conseguir expressar o que você recebeu. Sabe então por que nós precisamos renovar nossa mente?
para que o Cristo que nós recebemos no nosso espírito seja manifesto na nossa alma, que governe a nossa alma, que nós possamos manifestar no nosso corpo, que seja visível as manifestações que nós recebemos no espírito. Se a mente não for renovada, irmãos, a pessoa não será capaz de expressar o que ela sentiu no espírito. E isso se deve à falta de renovação da mente. A mente é o elo de ligação, irmãos. A mente é muito importante no corpo. A mente é o que liga o espírito às nossas atitudes. Então, muitas vezes a igreja não manifesta o Cristo porque ela tem uma mente defeituosa. A igreja recebe revelações estrondosas de Cristo, mas não consegue pôr para fora isso, não consegue manifestar isso. Sabe quando a gente canta que a palavra de Cristo é um rio incontrolável que sai do nosso interior e salta para fora? É quando acontece esse processo inteiro. Recebemos no Espírito, entendemos na alma e manifestamos em corpo. Manifestamos na sociedade. A sociedade não vai ver, irmãos, o que você recebeu no Espírito. Ela vai ver o que você está manifestando, o que você está fazendo com o corpo, com o seu pensamento. Ela vai ver isso. Então, irmãos, a mente renovada, ela fala sobre entendermos todas as coisas a partir da ótica de Cristo, a partir do poder de Deus, conhecendo a vontade de Deus, treinando a nossa mente para conhecer a vontade de Deus, treinando a nossa mente para ser governada pelo nosso espírito. Se a nossa mente não for renovada, nós receberemos no espírito algo que o cérebro não conseguirá entender. Se o cérebro não conseguir entender, nós não conseguiremos manifestar. Vocês percebem a importância de um renovar das nossas mentes? Essa cidade, irmãos, vai ser tocada quando as nossas mentes estiverem totalmente alinhadas com a vontade de Deus. A mente não renovada, ela não sabe a sua posição no corpo, ela não sabe essa hierarquia. A mente não renovada, irmãos, ela não sabe qual é a sua posição na estrutura corporal do homem, na estrutura que o próprio Senhor deixou para nós, a forma como Deus nos criou. Por ela não saber qual é a sua posição, a mente não renovada, ela vai querer governar o corpo. Deve ser governada pelo Espírito. E sabe o que é, irmãos, a alma governar o corpo? É Adão. É o homem caído querendo fazer as coisas que só Cristo consegue fazer, através do nosso espírito. Já finalizando, achei que ia me estender mais, mas acho que está bom de tempo, né? Já finalizando, eu quero trazer aqui para os irmãos alguns aspectos para que nós façamos uma avaliação interna, né? Sobre se a nossa mente está direcionada para um bom caminho ou não. Eu quero trazer então alguns aspectos para que nós percebamos como é uma mente não renovada. Como eu falei, a mente não renovada, ela vai querer governar sobre o corpo, vai querer agir conforme as suas emoções, vai querer agir conforme as suas vontades, certo? A mente não renovada, irmãos, ela vai tratar com a pessoa, com as outras pessoas, com desconfiança. Uma mente não renovada, ela não consegue confiar em outra pessoa. Ela não consegue expor o seu coração para outra pessoa, porque ela não confia.
Nós precisamos renovar a nossa mente, deixar as coisas que passaram para trás e entender que aqui existe uma igreja de verdade. Que aqui existem pessoas que estão dispostas a cuidar do seu coração. Renove a sua mente. E eu digo isso para mim também. Todos nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos parar com essa desconfiança, irmãos. Às vezes aqui dentro dessas quatro paredes mesmo tem pessoas que não confiam nas outras. Mas uma mente renovada é uma mente que confia um no outro. Amém? A mente não renovada, ela vai julgar as coisas a partir das emoções e a partir do que ela entende. Quando na verdade, irmãos, Cristo não julga ninguém pelo que ele vê, mas Cristo julga pelo Espírito. Tem uma passagem, irmãos, que Paulo está sabendo de algum rolo na igreja de Coríntios lá, né? E ele fala assim, ó, eu não estou presente, mas no meu espírito eu já sentenciei esse cara aí. Tira ele da igreja. Aí vocês pensam, nossa, mas tirar da igreja? É um processo, irmãos, de excomunhão, né? Sabe como é que funciona o processo de excomunhão? Como é que funcionava, né? O processo de excomunhão naquela época? A pessoa, irmãos, ela saía da igreja e ela não conseguia viver. Ela tinha que se arrepender e voltar. Ela era expulsa da igreja até que fosse comprovado o verdadeiro arrependimento nela. Então nós precisamos entender todas as coisas a partir do Espírito. Um Espírito que transfere para a mente, e a mente renovada consegue manifestar isso visivelmente. Uma mente não renovada, ela é cheia de dúvidas. Se você está duvidando do que eu estou ministrando aqui hoje, não que eu seja, né, o próprio Deus, não. Mas se você está duvidando de algo, e aí fica assim, nossa, eu acho que ele não está falando nada. Eu acho que o que ele está falando não está certo, não. Ai, mas eu acho que... E não vem falar comigo, não vem falar com os ministros da casa para tirar essas dúvidas, a sua mente não está renovada. Uma mente renovada, irmãos, é uma mente que não vai com dúvida para casa. Uma mente renovada é uma mente que é governada pelo Espírito. É uma mente que não se contenta em não entender as coisas que são reveladas pelo Espírito. Uma mente não renovada, ela é cheia de dúvidas. Mas a mente renovada, ela tira todas as suas dúvidas. Com pessoas, com líderes, com irmãos. Amém? Uma mente renovada, irmãos, ela é cheia de dúvidas. E ela duvida do poder de Deus. Ela duvida da sabedoria de Deus. Ela duvida do modo como Deus conduz as coisas. Duvida de tudo, irmãos. Será que a paternidade mesmo é o modo de governo de Deus? Nunca vi isso escrito explicitamente na Bíblia. Eu nunca vi Jesus falando de paternidade. Ô, irmãos, nós precisamos renovar a nossa mente, tirar todas as dúvidas, irmãos. Nós não podemos ir embora para casa com dúvidas acerca de coisas espirituais que são reveladas aqui na casa. Nós precisamos entender para crescer. Uma mente renovada, ela não vai conhecer a vontade de Deus. Uma mente não renovada tira conclusões a partir da lógica e não a partir da vontade de Deus. Irmãos, uma mente não renovada entende que 5 pães e 3 peixinhos dá para 7 pessoas. 5 pães e 3 peixes, dá para 8 pessoas. Uma mente renovada entende que 5 pães e 3 peixinhos dá para uma multidão ser alimentada. Não é a partir da lógica, irmãos, não é a partir da matemática que você entende, mas sim a partir da lógica de Deus, da vontade de Deus. A mente não renovada entende que eu preciso ganhar para ganhar. A mente renovada, ela entende que ela precisa perder para ganhar. Precisa perder a sua vida para ganhar a vida de Cristo. Precisa diminuir para crescer. Uma mente não renovada entende o inverso do reino de Deus.
Isso aqui é muito importante. A mente não renovada, ela não tem controle sobre os seus próprios pensamentos. Aí a gente cai naquilo que eu falei no começo. A pessoa está aqui, opa, e de uma hora para outra a mente está do outro lado, de uma hora para outra já está em outra coisa, sabe? A pessoa que não tem a mente renovada, ela não consegue controlar os seus pensamentos. A pessoa que não tem a mente renovada, ela não consegue passar por esse processo e ela não consegue transmitir, não consegue comunicar o que ela recebeu de Deus. Uma mente não renovada não é capaz de ouvir a paternidade, porque ela vai duvidar de tudo que a paternidade falar. Uma mente não renovada vai falar assim: eu queria fazer isso. Aí a paternidade fala: não, mas eu acho isso aqui é o melhor. Assim, mas ele nem sabe como que é, nem trabalha com o que eu trabalho. Duvida de tudo, irmãos. A mente não renovada duvida de tudo, não caminha sobre envio, faz conforme a sua vontade. Sabe por quê? Porque a mente não renovada, ela é autoconfiante. Ela acha que ela consegue tudo sozinha. Ela acha que eu posso, eu sou. A mente não renovada, ela não sabe escutar os outros. Sabe quando tem uma conversa fluindo muito bem, aí chega uma pessoa e começa a interromper todo mundo que está falando? Não sabe discernir o tempo certo de falar, só quer ser escutada, mas não quer saber escutar. Essa é uma mente não renovada, não sabe discernir os tempos, as estações. A pessoa que tem uma mente não renovada é uma pessoa orgulhosa e difícil de ser ensinada, se não quase impossível de ser ensinada. A pessoa que não tem a mente renovada ela tem uma incapacidade de esquecer algumas coisas. Ela fica sempre olhando para o passado. São dois extremos, né? A mente não renovada, ela é incapaz de esquecer uma coisa e ela esquece de tudo. Ou ela não esquece de nada, ou ela esquece de tudo. Eu tenho esse problema, irmão, de esquecer de tudo. Minha memória é... Estou sendo tratado por Deus com isso esse ano. Amém? Então nós precisamos sair do extremo. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós não podemos viver com excesso de passado e com... Me falta a palavra agora. Excesso de passado e ansiedade para o futuro. Nós precisamos viver o presente com a mente de Cristo hoje. Nós precisamos entender, irmãos, que não pensar em nada e pensar demais em uma coisa e não deter a mente, sabe, não controlar a mente, são dois pontos extremos e ambos são errados. Você não controla, você não tem governo, o Espírito não tem governo sobre a sua mente. Ou você pensa demais em certa coisa, ou você não pensa sobre certa coisa. Sabe, vou pegar por exemplo, futebol. Ou a pessoa é fanática por futebol. Não, futebol não serve, peraí. Digamos, uma coisa importante. Exercício físico. Exercício físico. Ou uma pessoa é fanática por exercício físico, a cabeça dela é voltada para isso. Ou a pessoa nunca pensou em praticar exercício físico. São dois extremos perigosos. Nós precisamos controlar a nossa mente através do Espírito. Uma mente controlada através do Espírito, irmão, sabe equalizar todas as coisas.
Amém? Vamos colocar em pé. Para finalizar, irmãos, eu queria ler com os irmãos Efésios 4:17. Efésios 4:17 diz assim, Paulo escrevendo: Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância. Vê que Paulo está falando aqui de mentalidade? Vê que Paulo está falando aqui de cérebro, mente, intuição? Sobre cérebro, ele fala: não andeis na vaidade dos seus próprios pensamentos. Sobre mente, ele fala: não andeis obscurecidos do vosso entendimento. E sobre a intuição, ele fala: não andem alheios à vida de Deus, por causa da vossa ignorância. Continuando: pela dureza do seu coração, os quais, tendo-o tornados insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste de Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E é isso aqui que eu quero deixar frisado com os irmãos. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Nós temos falado sobre a renovação da nossa mente. E nós entendemos hoje que para que a nossa mente seja renovada, nós precisamos dar espaço ao Espírito. Tudo precisa começar no Espírito. Através de intercessão, através de oração, conhecer a vontade de Deus. Amém? Então nós precisamos, como Paulo falou, nos renovar no espírito do nosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O antigo homem crucificado é uma questão de fé. Mas o renovar o espírito do nosso entendimento fala sobre o despojar do velho homem. E isso é uma questão de atitude. Não trata mais de fé. O velho homem foi crucificado, sim, cremos nisso. Mas nos despojar do velho homem, nós podemos estar com o velho homem aqui ainda, carregando ele em nós, morto, crucificado em nós. Se despojar do velho homem, renovar o espírito do nosso entendimento, é uma questão de atitude, tomar posição. E isso, irmãos, esse posicionamento, esse despojar do velho homem, renovar o nosso espírito, é algo que todos nós precisamos fazer. Todos nós precisamos manifestar a vida de Cristo. Todos nós precisamos entender aqueles estágios. Nós precisamos entender que não é a nossa mente que governa sobre o nosso corpo, mas sim o nosso espírito que vai nos direcionar para o que nós devemos fazer. O nosso espírito vai receber de Deus. Eu quero declarar isso agora. Levante sua mão. O nosso espírito receberá de Deus. A nossa mente entenderá e discernirá em palavras o que o nosso cérebro irá fazer com que o nosso corpo manifeste visivelmente.
a vida de Cristo será plenamente manifesta em nós. Essa cidade viverá um tempo que nunca viveu, através de filhos de Deus que manifestam a vida plena de Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Aleluia!